Uma imensa coluna de rocha surge da floresta no Sri Lanka. Uma rocha de quase 200 metros de altura abriga ruínas de uma fortaleza, bem como um antigo complexo de palácio. Quem foram os seus arquitetos, de onde eles vieram e por que escolheram um lugar tão alto para construir algo complexo até para os dias de hoje? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial, eu e o Ananias aqui. Hoje vamos trazer uma daquelas historinhas, meus queridos, que olha, é difícil de achar igual. Dessa vez a gente vai lá pro Sri Lanka para trazer um palácio enorme, gigantesco, monstruoso, construído nas pedras de uma montanha que simplesmente brotou no meio de uma floresta, um verdadeiro Ratanabá da vida real. Ué? O negócio é bizarro e tá lá, e ainda é um ponto turístico no Sri Lanka e leva muitas pessoas a quererem conhecer este lugar. E hoje eu vou levar vocês para conhecer ele comigo. Construído durante o reinado do rei Kasyapa, que durou... Ó, o Ozzy veio aqui, peraí. Ozzy, vocês estavam com saudade de ver o Ozzy, né? Ó, Ozinho, já tá derrubando todas as coisas, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, cara? Pessoal, o Ozinho quase derrubou o estúdio, mas enfim, voltamos à programação normal e não quer aparecer. Construído durante o reinado do rei Kasyapa, que durou de 477 a 495 d.C., o local é chamado de Sigiriya, que significa Pedra de Leão. Após a morte do rei, o palácio foi abandonado, mas mais tarde foi usado como um mosteiro budista até o século XIV. Após esse período, nenhum registro foi encontrado, até 300 anos depois, quando usado brevemente como um posto avançado do reino de Kandy. A rocha, Sigiriya, em si é um tampão de magma endurecido que o vulcão extinto há muito tempo, semelhante a Devil's Tower em Wyoming, aquela torre famosa do Contatos de Terceiro Grau. Vocês devem lembrar do filme onde tem aquela baita montanha toda arranhada. Bom, enfim, elas duas são bem semelhantes, se vocês podem ver aí na imagem. Dá para ter uma bela noção de que ambas são irmãs de lugares muito separados. Não foi à toa que foi usada no filme do Steven Spielberg para colocar extraterrestres na jogada. Os arqueólogos acreditam que essa região foi habitada desde o século 3 a.C. O rei Kasyapa escolheu este local para sua capital porque a visão de 360 graus do cume daria a ele vantagens se fosse atacado. Depois de anos, os planos para criar um... Deus! Cara, o Ozzy não me deixa gravar, bicho. O que tu quer, cara? O rei Kasyapa escolheu esse lugar por causa da visão de 360 graus do cume, que daria a ele uma vantagem se fosse atacado. Depois de vários anos, os planos para criar um complexo de palácios no topo da rocha finalmente se concretizaram e o complexo se tornou um grande palácio e também uma fortaleza. Bom, pessoal, vocês tiveram uma ideia de que isso sim é milenar, ok, beleza. Agora, o que não bate as informações é como eles talharam essa pedra, eles escavaram essa pedra. Pense assim, é como se você pega um pote de sorvete e passa aquela colher de sorvete, sabe aquela conchinha, e tira o sorvete na maior facilidade. Se olhar esse templo, esse palácio lá em cima, parece que foi feito isso. Eles criaram piscinas gigantescas dentro da pedra, como se eles tivessem escavado essa pedra na maior das facilidades, como se aquilo ali fosse massinha de modelar, e fizeram jardins suspensos, onde muitas vezes a água que estava num ponto descia por tubulações, por córregos internos que elevavam outras piscinas, enchiam elas de água, faziam grandes reservatórios de água para momentos de escassez do ano. Um pensamento, uma tecnologia que, se hoje largar alguém no meio do deserto para fazer com pedra e pau, eu quero ver fazer. Como que essa galera fazia? Outro detalhe muito importante desse lugar é que não tinha as escadarias para subir
e muita gente se questionava como que eles subiam até lá. Ainda hoje, os visitantes se esforçam para chegar ao topo, mesmo com uma escadaria super moderna que dá todo o suporte para o turismo. Já na entrada do palácio, duas patas de um leão e uma boca enorme aberta dão entrada para o lugar fantástico e incrivelmente bem arquitetado. Uma característica fascinante do sítio são as paredes de espelho, situadas do lado oeste da rocha. As paredes de espelho são uma grande parede de tijolos cobertas por gesso branco, tão polido que poderia produzir reflexos. Com o passar do tempo, essas paredes se tornaram um quadro de grafite coberto com mensagens de vários visitantes. Alguns dos grafites datam do século 8 d.C. Com tantos visitantes querendo deixar uma mensagem, a tradição foi descontinuada e a parede agora está passando por uma restauração protetora. Hoje o complexo do palácio é um dos exemplos mais bem preservados de planejamento urbano. O Museu Sigiriya exibe ferramentas e outros artefatos encontrados durante a escavação no local. Ele também contém fotos e reproduções de afrescos requintados encontrados nas cavernas. Além disso, traduções de grafite estão disponíveis para visualização no museu, dentro, claro, da história de que pessoas fizeram todo aquele palácio. Mas a gente se questiona dentro da teoria dos alienígenas do passado, dos deuses astronautas que vieram e em vários lugares construíram coisas que ainda hoje a gente não consegue fazer, principalmente em rochas essas maciças que hoje nós não temos ferramentas suficientes para cortar de forma simétrica. Essas rochas eram recortadas, delineadas como se fossem massinhas de modelar, como se fosse argila, e no final das contas a gente se questiona: que tecnologia é essa? E eu, claro, quero saber a sua opinião. Que tecnologia é essa, meus queridos? Coloque aqui embaixo, eu quero saber, porque eu não sei. E até agora, ninguém provou que isso foi feito por seres humanos, assim como ninguém provou que foi feito por seres extraterrestres. Mas a gente coloca na balança o tipo de tecnologia, o tipo de movimento que foi feito naquelas pedras e na visão futurista de criar algo assim no meio do nada, nos faz pensar quem foram os arquitetos. Deixe aqui nos comentários quem foram os arquitetos. E claro, compartilhe com mais pessoas. Não deixe de visitar aqui embaixo o link dos nossos novos canais, loja, blog, tá tudo aqui. E claro, as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, estamos em todas elas. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, Ananias, também.